grandioso és tu. Irmãos, bom dia, paz do Senhor a todos. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te benzemos por mais esse dia de vida. Te louvamos, Senhor, por toda a tua graça, toda a tua bondade sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor. Rogamos a ti que tu sondes os nossos corações, que purifique a cada um de nós, ó Deus, de todos os pecados, que o teu Espírito Santo nos santifique, ó Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê entendimento para aprendermos da tua palavra, para que possamos, ó Deus, colocá-la em prática em nossas vidas, colocá-la em prática no dia a dia, que quiseres que nós preguemos, Senhor. Clamamos que tu repreendas toda interferência contra a escola bíblica dominical, contra a tua palavra, que tu reines soberano em nossos corações, ó Deus, reines soberano no nosso meio, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos a ti, nos rendendo a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar aqui a lição número 10, que é o ministério do mestre ou doutor, que na Bíblia, no Novo Testamento, quando ele fala da área de ensino, tanto a palavra mestre como doutor são sinônimos. É aqui um texto áureo que diz que ele faz a citação de Romanos 12, 6 e 7, qual nós já estudamos, onde ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação. Repita comigo: se é ensinar, haja dedicação. E, na verdade prática, ele fala: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são chamados para edificar o corpo de Cristo. Ele mostra, então, de uma maneira bem clara a relação entre ministério do ensino e edificação do corpo de Cristo. Ou seja, por meio do ensino da palavra de Deus, a igreja é construída. Da mesma maneira que se constrói uma casa, colocando tijolo sobre tijolo, e as paredes vão se levantando, a vida espiritual da igreja é edificada mediante o crescimento, o conhecimento gradativo da palavra de Deus. Ou seja, é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, não é algo que vem do dia para a noite. Então, sempre o cristão ele vai ter algo para aprender da parte de Deus. É uma constante. Até Jesus voltar, nós estaremos aprendendo de Deus. Quando nós chegarmos no céu, nós conheceremos a Deus e teremos muito a conhecer. Eu vi um pregador, acho que foi o Hernandes Dias Lopes, dizendo que até no céu, como lá é a eternidade, a cada momento nós teremos algo mais profundo para conhecer da parte de Deus. Ele trouxe aqui 3 textos, mas só que depois eu quero usar um texto. Ele trouxe Mateus 7, na leitura bíblica em classe. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Doutrina significa o quê? Ensino. É o conjunto de ensinos que ele tinha a transmitir ao povo. Depois, porquanto ensinava como autoridade e não como os escribas. Depois, na igreja, Atos 13 agora, que ele cita Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui, nesse grupo de pessoas, ele colocou os doutores. Tem doutores e profetas, mas nós
chamamos a atenção para doutores, que é a mesma coisa que mestres, que são pessoas que são chamadas e capacitadas por Deus para ensinar o povo de Deus, para edificar o povo de Deus. Romanos 12, isso aqui já foi lido no texto áureo. Aliás, não, Romanos 12, 6, foi 6, 7. De modo que, tendo diferentes dons, a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aí depois a gente vai falar disso aqui. Meus irmãos, Tiago 3, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que ele está dizendo aqui? Está tratando da responsabilidade do mestre. Cada um de nós que ensinamos a palavra de Deus temos uma responsabilidade muito grande, porque se nós nos desviarmos da doutrina pura e verdadeira de Deus, nós vamos ser julgados pelo Senhor. E em 2 Pedro 2 ele fala de um julgamento severo, muito severo mesmo. Então aqui ele não está dizendo, ele não está desincentivando alguém de ensinar na casa de Deus, muito pelo contrário. Aquele que tem um chamado de Deus é para trabalhar na casa de Deus, é para ensinar o povo de Deus, sim. Mas se eu não tenho um chamado de Deus para essa área e quiser me intrometer em algo que eu não sou vocacionado pelo Senhor, eu vou ser responsabilizado por Deus, porque eu vou enganar o povo, eu vou ensinar coisas que vão contra a palavra de Deus. No livro, a gente já estudou Efésios 4, mas eu quero que a igreja abra sua Bíblia em Efésios 4. A gente só vai ler do 11 ao 14, nós já até comentamos esse texto aqui, mas eu quero falar de novo, porque o texto ele se aplica a todos os dons do ministério cristão. Mas também, logicamente, eu quero dar ênfase ao dom de mestre. Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele falou 5 dons do ministério cristão. Em seguida, ele fala o objetivo desses dons, que está no versículo 12, onde é dito, com vistas, ou seja, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. Anteriormente eu comentei que no dom do ensino, por meio da administração, do ensino da palavra de Deus, a igreja é edificada, ela é construída com a palavra do Senhor. Então, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. O que ele está mostrando? Deus coloca os dons na igreja, 5 dons do ministério cristão, que é diferente de dons de serviço. Nós já aprendemos aqui os dons de serviço, né? Que é a diaconia, que é o servir, que é o contribuir, que é o presidir, que é o liderar, que vários dons de serviço. Nós aprendemos os dons espirituais, só para relembrar algum dom espiritual, fé, curas, línguas, interpretação de línguas, dons de sabedoria. E nós temos os dons do ministério cristão, que são citados aqui em Efésios, que são 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Então, dentre esses 5 dons aqui, nós estamos falando do dom de ensino, e aqui então, nós já falamos que o objetivo é o aperfeiçoamento da igreja, que envolve então a edificação da igreja, a construção da igreja, o amadurecimento da igreja para o desempenho do serviço. Ele está mostrando que para trabalhar na obra de Deus, o povo de Deus ele precisa ser edificado mediante o conhecimento da palavra do Senhor. O povo de Deus precisa conhecer a palavra para poder trabalhar para Deus. E isso é o serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o povo de Cristo é edificado por meio da palavra, ele cresce, ele amadurece recebendo a palavra,
depois ele vai transmitir a palavra de Deus para que o povo de Deus seja edificado. É um ato constante aqui. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Ele dá outro motivo aqui, ele mostrou o crescimento, o aperfeiçoamento. Para quê? De novo, outro objetivo. Não sejamos mais como meninos guiados de um lado para outro, levados em redor por todo o vento de doutrina. Pessoa que não é amadurecida na fé, pessoa que não tem um crescimento espiritual adequado, que não aprende a palavra de Deus de um modo adequado, ela pode ser enganada por ventos de doutrina, que são enganos religiosos que estão ao nosso redor e sempre existiram e vão continuar existindo, e cada vez vai ter mais, até Jesus voltar. Nós já vimos uma série de movimentos que se passaram aí pelas igrejas ao longo da história, e esses movimentos continuam acontecendo. Hoje, por exemplo, se aparece alguém na igreja pregando, dizendo: ah, irmão, eu vou fazer um ato profético aqui na igreja. Isso é vento de doutrina, porque Jesus nunca ensinou isso. Coisas que nós já ensinamos inúmeras vezes aqui. Ah, irmão, chegar, irmão, é porque eu declaro a bênção na tua vida, eu decreto a bênção. Peguei até um livro, não trouxe ele aqui, Escapando da Sedução. Ele mostra que isso é ocultismo, irmãos. Jesus ensinou a igreja a orar, a suplicar, a pedir a Deus. Deus nunca mandou ninguém determinar, Deus nunca mandou ninguém declarar, decretar, chegar: eu já profetizo a bênção na tua vida. Não dá desse jeito nas escrituras, não. Isso é ocultismo. Os irmãos estão entendendo? Isso é vento de doutrina. Fala, irmão. Respondi? Não tá. Então isso é vento de doutrina e engano religioso, e vem das piores fontes possíveis. Num dos livros que eu tenho Escapando da Sedução, é a sedução do cristianismo. Ele mostra que a origem dessas coisas elas vem de algo que se chama xamanismo. E o xamanismo é algo que veio do espiritismo de índios norte-americanos, que se desenvolveu na história. A noção, primeiro, quando ela está sem Cristo, é o texto de Efésios, capítulo 2, que já diz que a pessoa está morta em delitos e pecados. Ela anda segundo o príncipe que opera nos filhos da desobediência, que é Satanás. Mas aí lá, quando ela conhece a Cristo, ele diz: e vos vivificou, estando vós ainda mortos. Não é? Aí ele dá vida para a pessoa. Então, a pessoa ela sai do reino das trevas e vai para o reino da luz de Cristo mediante o Evangelho. É quando ela recebe o Evangelho, vai, aparece alguém: não, tu é crente aqui, mas tá. Eu tive há muitos anos numa igreja, chegou uma pessoa: não, eu tenho que quebrar uma maldição na tua vida. Eu falei: negativo, não aceito, não, ninguém vai botar a mão na minha cabeça, não. Sabe por quê? Porque eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceitar que alguém faça uma prática dessa na minha vida, indiretamente eu estou negando a eficácia do sangue de Cristo. Porque essa doutrina de quebra de maldições é uma doutrina que nega o poder de Cristo. E muita gente dentro das igrejas não sabe. Aí diz: ah, mas o irmão A, o irmão B fez e deu certo. Irmãos, tem um monte de coisas que se faz e dá certo, mas não é bíblico. Então são ventos de doutrina. Os irmãos entenderam isso? Então eu falei aqui da confissão positiva, das pessoas que eu declaro, eu decreto, eu determino, eu profetizo na tua vida. Vem do ocultismo, porque Jesus orou, ensinou a igreja a orar, a suplicar, a fazer ações de graças, pedir, bater na porta de Deus insistentemente, esperar a resposta de Deus. Quando eu faço essas coisas, eu estou agindo como Deus. E esse é o pensamento da nova era, que a nova era diz que tudo é Deus e Deus é tudo. E se tudo é Deus e Deus é tudo, você também é um Deus. E nesses escritores que tratam desses assuntos que são heréticos, eles dizem assim: não, você é um Deusinho mesmo. Então, se Deus fala e acontece, você tem que falar e acontecer. Repitam comigo: isso é heresia. A Bíblia não ensina. Amém? Então, aqui, quando ele fala desse texto aqui, que nós estamos lendo, para não sermos como meninos, agitados de um lado para outro,
ou levados ao redor por vento de doutrina, ele complementa dizendo, pela artimanha de homens que pela astúcia com que induzem ao erro. Induzem ao erro. Então a igreja ela precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus, na maturidade cristã, para que quando ela se deparar com algo que é anticristão, ela, em nenhum lugar da Bíblia eu vejo isso. Jesus não me ensinou, Jesus me ensinou foi a orar, buscar, suplicar. Então, eu fiz a leitura desse texto, esse texto que é aplicado aos 5 dons do ministério cristão, que nós já falamos agora, que é, vou repetir de novo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso visa a edificação do corpo de Cristo, para que o povo de Deus trabalhe para o Senhor, para que o povo de Deus trabalhe edificando outras pessoas no corpo de Cristo, e para que não seja enganado por esses ventos de doutrina. Então, esse aqui é um aspecto inicial. Roberto, oi. Uma pergunta. E aí, como é que, por exemplo, a gente não pode dizer assim, Senhor, eu profetizo isso, não pode? Mas a Bíblia ensina, falar para a gente orar. A Bíblia diz assim, a palavra profetizar, irmão, significa transmitir a palavra de Deus. Nós encontramos profetas no Antigo Testamento e que foram inspirados pelo Espírito Santo e chegaram e disseram, assim diz o Senhor para o povo, entendeu? É uma profecia da parte de Deus para o povo de Israel que está escrita aqui. No Novo Testamento nós encontramos o profeta Ágabo, que ele profetizou acerca de Paulo. Ele diz, o homem a quem pertence esse ensino, resumindo, que ele vai ser preso, ele vai passar por tribulação. Transmitiu algo que seria do futuro da pessoa. Mas da maneira que o irmão está dizendo, é como se o irmão quisesse trazer à existência algo que não existe. Eu profetizo um carro na tua vida. Não. A Bíblia manda você orar, irmã Fátima, que é o carro do Senhor. Tu ora, diz suplicando que tu abençoes, que dentro da tua vontade tu dê um carro, irmã Fátima. Então, entendeu? Então o aspecto é a gente orar suplicando a Deus. Fazer dessa forma entrar na área do ocultismo, onde querer agir como se fosse Deus. Essas são doutrinas que foram importadas dos Estados Unidos desde uns 60 anos atrás, né? Mais na década de 80, aqui no Brasil, se tornou uma febre, mas depois Deus levantou muitos homens de Deus que escreveram inúmeros livros que combateram isso, mostrando que isso está no campo do ocultismo. Ei, pastor Alberto, na passagem anterior, quando a gente foi embora para a igreja, aí a televisão estava passando um pastor falando, eu profetizo que esse ano vai ser ano de vitória, de muita saúde. Aí o que aconteceu? A pandemia, e aí? Exato. Fique envergonhado. Fique envergonhado. Tem muitos casos, irmão. Tem um livro aqui que ele cita, Escapando da Sedução. Só um caso, tem números. Do professor, do pastor que ensinou os irmãos a não ir em hospital. Porque se for em hospital, é uma falta de fé. Ele tinha que ficar em casa dizendo assim, eu declaro. Aí a filha do casal adoeceu, muito grave, eu não vou para o hospital porque é falta de fé. Aí eles passaram a noite toda, eu determino. De manhã a criança amanheceu morta. Foi de uma igreja de um pastor de Portugal chamado Jorge Tadeu, que prega a confissão positiva, né, teologia da prosperidade. Virou um escândalo para o evangelho. Escreveram um livro em inglês, o título do livro é We Let Our Son Die. Ou seja, nós deixamos nossa filha morrer porque foram enganados, aprenderam doutrinas antibíblicas. Entendeu? Inclusive, vários pastores dizer, Senhor, que o Senhor vai ao encontro de fulano de tal. É errado. Quem tem que ir ao Senhor é a pessoa. É assim, a gente ora, a gente vai, mas se a gente orar, Deus pode alcançar as pessoas em qualquer lugar, entendeu? Não, sim. Em qualquer lugar, Deus pode alcançar. Mas a pessoa diz, Senhor, vai ao encontro de fulano de tal. Mas nesse caso é assim, a gente está pedindo a Deus, para Deus, pela misericórdia dele, de fazer algo pela pessoa. Esse é o sentido disso. Aí é outra coisa. Então, continuando aqui, irmãos, quando ele falou da habilidade de ensino, que a gente está na introdução, o que é ensinar? O que é ensinar a palavra de Deus?
Eu peguei aqui uma orientação e ensino. É uma habilidade de interpretar, esclarecer, sistematizar e explicar de modo simples a palavra de Deus. Quem ensina, ele tem que labutar com a arte de aprender primeiro. Qualquer um de nós que ensinamos, primeiro a gente aprende, nós tiramos nossas próprias dúvidas para depois nós levarmos ao povo do Senhor. Nós eliminamos todas as barreiras possíveis. Eu tenho um livro aqui muito interessante, eu trouxe um monte de livros aqui que eu vou mostrar depois, e vou dizer por que eu trouxe esses livros. Trouxe esses, mas eu tenho muito mais, mas muito mais que isso aqui. Eu trouxe só uma base para a igreja. O título desse livro aqui é Entendes o que lês? É o título do livro. Entendes o que lês? Em Atos 8, quando Filipe foi enviado pelo Espírito Santo para pregar o eunuco estava lendo Isaías e não estava entendendo o texto, na verdade. Hoje, e aqui na lição ele fala que nós vivemos um mundo que é chamado de analfabetos funcionais. A pessoa às vezes chegou na faculdade, mas você dá um texto para ela ler, ela não consegue interpretar o texto que ela leu. Não consegue. Ela faz assim, faz um monte de besteira, ela não consegue entender o que ela está lendo aqui em português. Simplesmente isso. Então chama-se analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas quando escreve mal, e ela lê, mas não sabe o que ela leu, não sabe explicar o que ela leu. Então nesse livro aqui ele trata de inúmeros textos bíblicos aqui, de peculiaridades, da interpretação bíblica de um modo correto. Enfim, mas eu vou falar mais disso um pouquinho, porque o capítulo só sobre isso, vou mostrar um pouquinho de cada um desses aqui. E sobre a questão da exegese bíblica, da hermenêutica bíblica. Então, quando se fala do ensino, irmãos, quem é o grande modelo de ensino na Bíblia? Uma pessoa. Jesus Cristo primeiro. Jesus, depois Paulo, né? Jesus é o modelo. E nesse modelo de ensino de Jesus, a gente vai observar que onde Jesus ia, ele estava ensinando e pregando a palavra de Deus ao povo. O ministério de Jesus Cristo consistiu de ensinar o povo, de preparar os seus próprios apóstolos por meio do ensino bíblico. Nós fizemos a leitura já de Mateus 7, 28 e 29, que está citado aqui, diz: e aconteceu que Jesus, concluindo esse discurso, a multidão, olha, uma multidão se admirou de sua doutrina, se admirou do ensino dele, e dá o motivo, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Até as motivações dos escribas, que muitas vezes eles impunham atos pesados sobre o povo, que nem eles mesmos davam conta de carregar. Os escribas ensinavam coisas que eles mesmos não conseguiam cumprir. Se encontravam nos outros detalhes que se chamam legalismo, a imposição de cargas pesadas sobre o povo. Então Jesus aqui ele vem trazendo a graça por meio da ministração da palavra de Deus. Também em Mateus 4, 23, mostra Jesus pregando o evangelho do reino. E a pregação do evangelho do reino, irmãos, na mensagem inicial de Cristo, ele convida os homens ao arrependimento. Mateus 4, 23 está dizendo aqui, ó: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Enfim, aí o texto continua, mas a ênfase aqui então é no ministério de ensino de Cristo. Onde Jesus ia, ele estava então ensinando a palavra de Deus. Jesus é chamado de um mestre divino. Na lição, vamos abrir a Bíblia em João 6, quando ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, porque eu não sou. Jesus é o grande ensinador de todo o povo, de todo aquele que nele crê. Então, ele fala de Nicodemos, que eu não vou entrar nesse detalhe de Nicodemos aqui.
Jesus, quando ele estava no meio do povo, irmãos, ele se colocou numa posição de humildade. Posição de humildade. Vamos abrir em João 13, 4 e 5. João 13. João 13, versículos 4 e 5. Todo mundo conhece isso aqui, né? João 13, 4 e 5. Que mostra os aspectos da humildade de Cristo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-os com a toalha que estava cingido. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está se colocando na posição do pior. Porque quando as famílias, desde esse costume, irmão, judaico, as famílias se reuniam ou recebiam visitas, quando as pessoas estavam caminhando da casa, elas andavam pelas ruas, elas andavam com algum tipo de sandália, os escravos normalmente andavam descalços, a pessoa ia andando nas ruas, eram totalmente empoeiradas. Aí os pés das pessoas se enchiam de poeira, de terra. Aí quando chegavam lá na casa, o dono da casa tinha escravos, ele pegava um escravo de menor categoria, o pior dos escravos, e dizia: pega uma bacia de água, uma toalha e vai lavar os pés do povo. Porque esse aqui é um escravo de pior categoria. Quando eles se reuniram aqui para a ceia, em João 13, ninguém se lembrou de lavar os pés. Não tinha escravos para lavar os pés dos discípulos, ele estava Jesus e seus discípulos, e Jesus, num ato de humildade, né, não foi uma encenação aqui, não foi algo hipócrita, foi um ato de humildade, ele vai lá, pega a bacia de água, a toalha e vai lavar os pés de cada um dos discípulos, até os pés de Judas, Jesus lavou. Ele está mostrando então que Jesus, que é o mestre dos mestres, que é rei dos reis, senhor dos senhores, em todo o seu ministério terreno, ele foi humilde. E na própria maneira de ensinar, Jesus também foi humilde, mas ao mesmo tempo que ele tinha autoridade. Ter autoridade não é querer humilhar ninguém, mas é expressar a palavra com verdade e às vezes com energia no momento certo. Pois a Bíblia diz que pela palavra de Deus nós podemos exortar, ensinar, consolar, corrigir, não é verdade? Então Jesus fez isso. Então aqui, nessa reunião do lava-pés, ele está mostrando que se ele é mestre, Senhor, lavou os pés dos outros, nós devemos fazer. Ele não está pregando a questão do lava-pés na igreja, ele está mostrando o ato de humildade do povo de Deus, que se Cristo é humilde, nós que somos servos de Cristo, que temos o Espírito Santo, precisamos buscar em Deus ter um coração humilde também. Jesus também, em Mateus, acho que é no capítulo 20, quando os discípulos estavam disputando o poder, disputando quem era o maior, Jesus diz assim: olha, quem quiser ser o maior entre vós, que seja o menor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus ele veio para servir. Tem muitas coisas. Eu assisti uma palestra esses dias que me chamou a atenção. Eu não faço, às vezes as pessoas questionam, eu não falo no culto à noite, mas aqui é a escola dominical, nós temos que ensinar, amém, irmãos? Eu vou falar algo que talvez alguns irmãos vão ficar um pouco chocados. Mas, por exemplo, quando eu estou sentado aqui, que alguém vem me servir água, eu não aceito. Sabe por quê? Porque eu não aceito. Eu só aceito na hora de pregar. Mas eu não aceito porque quem está sentado aqui, ele está em pé de igualdade com quem está aqui no banco. Ou não está? A Bíblia diz que todos nós somos iguais perante Cristo. Se for para servir água para mim, que estou ali sentado, tem que servir água para todos os que estão aqui. Além disso, acho que não custa nada a gente começar o culto 19 horas em ponto e tem 21 horas tomar água. A não ser que alguém tenha um problema de tomar um remédio,
com problema, com alguma doença, não é? Com problemas de rins, mas o ideal é que a pessoa traga a sua água. Então, porque dá a ideia, isso é incrivelmente eu assisti uma palestra, dá a ideia de que quem está ali é superior ao povo que está sentado aqui, não é? Somos todos iguais em Cristo. Amém? Amém. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Amém. Tem alguém chocado com isso? Por favor, não fique chocado não, tá? Então, da minha parte, eu sempre falo, não, muito obrigado, não vou tomar depois eu culto. Que eu acho que é uma questão de, enfim, dentro do que eu já li e aprendi, eu estou me mostrando superioridade em relação às outras pessoas. Eu não estou mostrando que eu sou servidor. Todos que lideramos, nós estamos servindo ao povo. Quando a gente está ensinando a palavra, nós estamos servindo ao povo de Deus. Os irmãos que estão louvando, estão servindo ao povo de Deus. O irmão que limpa o banco na igreja, que limpa a igreja, ele está servindo ao povo de Deus. Então, todas as coisas a gente faz para o serviço. E tem coisas que se chamam mensagens subliminares. Mensagem subliminal não uso palavras, eu uso gestos para transmitir uma ideia. Então, essa cena que eu mostrei, indiretamente, é uma mensagem subliminar que transmite a ideia de superioridade. Mas ao contrário, não sou, principalmente os pastores e líderes, é que tem que servir o povo em todas as esferas. Amém? Amém. E a gente aprende isso aqui com Jesus. A gente aprende com Jesus aqui na palavra dele. Então, outra coisa interessante do discurso de Jesus, quando se ensina a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra e expor verdades. E quando a gente expõe, normalmente vão aparecer pessoas que vão dizer, não, é a palavra de Deus, eu aceito a palavra de Deus. Mas vão aparecer pessoas que vão dizer, não, eu não aceito essa palavra. Eu já ouvi, nem de tempo, já ouvi até de pastor dizendo para mim que não aceitava a palavra. Dizendo assim, não, 80% das igrejas fazem isso, eu faço também, pronto. Mas não é assim. E aqui quando Jesus, ele pregou sobre a ceia, vamos abrir a Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, a gente vê aqui um ensinamento que Jesus falou dele mesmo, falou daquele que come da carne dele, que se alimenta dele, e o povo acabou se afastando de Cristo. João 6, eu vou ler aqui do 60 até o 71. João 6, que ele pregou a verdade, mas muita gente deixou Cristo porque eles ficaram. Talvez eles pensou que ele estivesse falando de canibalismo, alguma coisa assim, enfim, não entenderam a verdade. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo de si mesmo que eles murmuravam acerca de suas palavras, imagina o Filho de Deus pregando, as pessoas murmurando pelo que Jesus pregou. Está vendo aí no texto? Murmurando de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus falou nessa parte agora das palavras, que as palavras dele são Espírito e vida, porque estavam murmurando das palavras dele. Contudo, há descrentes entre vós. No meio de seguidores dele, ele estava dizendo que existiam descrentes. Hoje a gente chama de cristãos professos. O cristão professo está dentro da igreja, mas não aceita, não toma a palavra de Deus como regra de fé e conduta. E a Bíblia é a regra de fé e conduta para o cristão. Então é o cristianismo professo. Na realidade, o cristianismo professo não é salvo. Ele faz parte de uma multidão que segue, tem vários motivos disso aí. Muitos seguiam a Jesus para ver milagres, outros seguiam a Jesus para ver a multiplicação do pão, e por outros motivavam só para receber uma cura, mas não estava a essência, entendendo a essência de quem é o Filho de Deus, de que ele veio salvar a humanidade. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim,
se pelo Pai não for concedido. Tem até uma questão que trata da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que é sintetizado da seguinte forma: imagine que do lado de fora da porta da igreja está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Passa um, olha e diz: eu não quero saber de Deus, não vou nem olhar para isso. Você rejeitou o chamado de Deus. Passa outro, quando ouve: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e diz: essa palavra para mim, Deus está me chamando, eu vou porque eu quero ir mesmo, fui chamado por Deus. Aí ele passa a porta, quando ele olha do lado de dentro, está essa frase de Jesus aqui: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em outra passagem, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Do lado de fora da porta nós vemos a responsabilidade humana, o homem decidindo. Mas do lado de dentro nós vemos que até para isso Deus concede fé ao homem. Os irmãos não compreenderam? Né? São duas linhas que dizem que só se encontram na eternidade. Tem quem gosta de matemática, diz que na matemática comum você tem linhas paralelas que, segundo a matemática, elas nunca se encontram. Mas na matemática avançada, bem mais avançada, elas se encontram no infinito. Então tem coisas que nós vamos compreender muito mais profundamente na eternidade, e uma delas é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano em tudo, mas Ele não faz de nós marionetes. É mais ou menos assim, nós temos uma liberdade, isso se chama livre agência, essa liberdade de escolha. Tem a questão do livre-arbítrio de Adão, de Eva, né? Enfim. Então aqui nós vemos a humildade de Cristo. Aí continuando aqui, no texto, versículo 66, à vista disso, muitos, olha, não foi nenhum nem dois, muitos de seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então nós vemos que por causa da ministração da palavra de Jesus, houve quem se escandalizasse, murmurasse da palavra de Jesus, até o abandonasse, simplesmente por não terem compreendido a palavra de Deus, ou por simplesmente não dar crédito a Jesus, por fazer parte daqueles grupos que não criam. Na atualidade é o mesmo, irmão. Muitas vezes, quando você busca expor a palavra de um modo assim, mais detalhado, mais profundo, alguns dizem: não, eu não quero saber disso não, eu vou fazer do meu jeito aqui, porque fulano, pastor A faz, pastor B faz, pastor C faz, então eu faço também. Não, sempre eu posso dizer: não me sigam, sigam a Cristo. Ou a Bíblia diz para obedecer aos líderes, pastores, mas a gente tem que ser obediente enquanto o líder é obediente à palavra de Deus. Se eu trouxer algo que não condiz com a palavra de Deus, irmãos, tem o direito de me questionar, tem o direito de perguntar se realmente o que estou ensinando é correto ou não. Paulo, quando pregou lá em Atos, que ele pregou em Bereia, ele ministrou a palavra, e a Bíblia diz que os bereanos foram conferir se o que o apóstolo Paulo estava pregando era verdade. Paulo achou ruim? Não, Paulo elogiou os bereanos por aquela atitude, porque isso é fé em Deus, é você querer a verdade da palavra de Deus. Para todos nós é assim. Então nesse texto aqui nós vemos essa questão da humildade de Cristo, e no ensino da palavra de Deus, ele mostra ele mostra então esse aspecto. No tópico 2 da lição, ele fala da ordem de ir e fazer discípulos. Quando você ensina a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está sendo ensinada,
discípulos estão sendo formados. Só que existe uma ideia errada de discipulado. Há muito tempo, eles me convidaram para participar de um programa de rádio que envolvia perguntas e respostas. Então, pessoas de inúmeras igrejas ligavam para a gente ali. Muitos irmãos chegavam até a assistir o programa que passava na rádio, né? Que era De Volta à Palavra, pastor Paulo da Igreja Presbiteriana. Então, ali, a gente falando várias coisas, o irmão falou: ligou, né, para a rádio e disse: olha, eu estou sendo discipulado pelo meu pastor. E no discipulado é assim: o pastor chega no culto e eu levo até uma graxa de sapato, eu tenho que engraxar o sapato do pastor. Tem dia que eu sou escolhido para lavar o carro do pastor. Aí o outro diz: olha, eu só tomo decisões se o meu pastor deixar. Até para me casar, o meu pastor tem que deixar. Pergunta, irmãos, isso é discipulado? Não, isso é escravidão. Isso não é discipulado. O pastor não faz discípulos dele. O pastor, o líder, o pregador, ele tem que ser discípulo de Cristo e tem que ensinar a palavra de Deus para que as pessoas sejam também discípulos de Cristo. Quando Jesus decide fazer discípulos, é discípulos dele. Ser discípulo é ser um seguidor. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus 28, versículos 19 e 20, onde isso é bem esclarecido aqui. Mateus 28, lê do 18 ao 20. Que é a chamada grande comissão, é a ordem da igreja para evangelizar o mundo. Isso a gente aprendeu nas aulas anteriores. Mateus 28, vamos ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade é-me dada no céu e na terra. Porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus, né? Aliás, ia subir aos céus aqui, para ser glorificado. Então ele tem toda a autoridade. Aí ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós assistimos uma aula só sobre Mateus, fizemos um cursinho, né, Ronel? Só sobre o Evangelho de Mateus, né, com o pastor Ayrton Williams, que é da CEBI. Pastor Ayrton Williams, quando ele dá aula, se ele precisava for pregar no Antigo Testamento, ele abre a Bíblia no hebraico, te fala no hebraico, te explica. Se for no Novo Testamento, ele vai no Novo Testamento grego. Eu trouxe aqui, vou passar para os irmãos aqui, eu tenho um Novo Testamento interlinear grego. Que quando a gente diz assim: irmãos, isso está no original, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui na frente e só dizer para os irmãos: irmão, está no original. Mas eu olhei mesmo no original, né? Então, pelo menos a gente tem que ter uma noção do grego. Eu trouxe para os irmãos, eu trouxe alguns livros de grego, que a gente tem noção. Como a gente pregou na última Santa Ceia, nós falamos novos céus e novas terras, e dissemos que tem que ser com aquele novo céu e nova terra, que Jesus vai restaurar a nova terra. Aí explicamos lá que o novo neos, do grego, que é criado, que não existe, porque essa palavra grega para novos céus e nova terra, que está em Apocalipse 21, é uma outra palavra, que é criar a partir do que existe. Então, às vezes, a gente tem que ir, para interpretar o texto correto, a gente tem que ir no Testamento. Então, lá, a gente fez esse curso com a Williams, a interpretação de Mateus, né, que é o livro do Reino, do Evangelho do Reino, foi maravilhoso. E aqui, no original, a palavra, quando ele diz ide, portanto, aqui no texto grego, ele está no gerúndio. O que é gerúndio? É ato contínuo. Eu estou passando roupa. Eu estou andando. Eu estou falando. Então esse ide aqui, a interpretação dele é indo. Esse ide e fazer discípulos é um ato constante da igreja.
irmãos estão compreendendo isso? Então aqui a igreja constantemente ela tem que estar fazendo discípulos. Discípulos de quem? Para Cristo. E de onde? De todas as nações. Aí depois ele coloca: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eu tenho que ir, pregar o Evangelho aos descrentes, aquele que não conhece Jesus, mostrar toda a essência do Evangelho. A pessoa se torna discípulo de Cristo, né? Recebe Cristo como Senhor e Salvador. E qual é o próximo passo? O batismo. Então, na primeira parte, eu ensino toda a essência do Evangelho e conduzo a pessoa até o batismo. Só que depois que a pessoa é batizada, para com isso? Eu paro de ensinar, o ensino para? Não para. Porque aí no texto ele diz aqui, ó, versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer que na pregação do Evangelho envolve ensino, então fazer discípulos até o batismo. Depois que a pessoa foi batizada, ela continua no ensino, que é aprendendo a palavra. Por isso que Jesus diz aqui: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E tudo que ele ordenou está aqui dentro da palavra de Deus. Deu para entender isso? Então, essa ordem do discipulado é uma constante aqui, segundo a palavra de Deus. Outra coisa que está aqui no texto, aqui, que envolve o nosso ensino. Em Atos, a gente vê que os discípulos, eles perseveravam na doutrina de Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2. Já mostrar que a igreja primitiva, ela perseverava no ensino da palavra de Deus. Atos 2, 42. Ele mostra toda a comunhão aqui, do 42 ao 47, mas o 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou ler até aqui, que a ênfase aqui é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós já estudamos, está aqui na nossa revistinha de escola bíblica dominical. Está nesse livro que eu comentei, esse livro com os irmãos, o título dele é Apóstolos. Nós aprendemos aqui que hoje, na atualidade, não existem apóstolos. Não existem. Está escrito aqui no texto bíblico, nós já estudamos, estou relembrando que os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus. João mesmo disse assim: nossas mãos tocaram na palavra da vida, tocou em Cristo. Ele viu Cristo, eles viram Cristo ressurreto e foram chamados por Cristo. Nesse caso, eles se encaixam os 12 primeiros chamados. E depois Paulo, que diz que veio como um abortivo, Cristo mesmo apareceu a ele e o chamou. Na atualidade, nós aprendemos que o que existe se chama apóstolos das igrejas, que o nome correto é missionários, a igreja sabe disso. Em duas das lições da nossa revistinha da EBD, tem explicações sobre isso. Por quê? Porque a palavra dos apóstolos, irmãos, está aqui, ó, quando a gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, é a palavra dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos está aqui já na Bíblia. Então, apóstolos, como fazendo parte do colegiado de Cristo, do grupo chamado, só foram aqueles 12. O que existem hoje são missionários que vão para locais onde o Evangelho nunca foi pregado e ministram a palavra ali, são apóstolos. Então, só que os apóstolos receberam de Deus, por inspiração do Espírito Santo, a palavra, e a palavra dos apóstolos está escrita aqui, ó, leu Efésios 1, 1 Coríntios, Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Tessalonicenses. Tudo isso é a doutrina apostólica, porque eles tomaram conhecimento da obra de Cristo e deram que explicar para a igreja. Eles mostram aqui como viver. Nos evangelhos, o cristão toma conhecimento de
quem é Cristo. Nas cartas apostólicas ou epístolas, eles apenas ensinam como a viver para Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos está aqui em Atos 2, eles dizem: perseveraram então na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, que eles ficaram firmemente, eles seguiam firmemente os ensinos ministrados pelos apóstolos. Deu para entender? Então, essa aqui, por isso que ele falou aqui da doutrina dos apóstolos. E falou também do ensino persistente, porque ele relata que a igreja primitiva, ela se reunia basicamente, inicialmente, em casas das pessoas. Eram chamadas casas-igrejas. E esporadicamente em alguma sinagoga. Vamos abrir em Atos 5:42, 5 do 40 ao 42. Atos 5, do 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falhassem em o nome de Jesus, os soltaram. Eles se reuniram no Sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome da letra maiúscula, porque está tratando de Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. No templo, como eu falei, era esporádico, e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então sempre a mensagem de Cristo era anunciada para todo o povo. Isso acontecia de casa em casa também. Tem só essa passagem? Não, tem outras passagens que tratam disso. E a gente fica nessa. Irmãos, o que é a doutrina dos apóstolos? Eu até marquei na lição aqui. Ele diz que a doutrina dos apóstolos trata-se do conjunto dos ensinos de Cristo ministrado por eles, que eram os apóstolos. E aqui na lição ele mostra que existe uma necessidade muito grande para qualquer um de nós que pretendemos ensinar a palavra de Deus na igreja, de nos prepararmos. Preparar para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Eu tenho que ser capaz de ler, de entender o que eu estou estudando, para depois eu ir lá e ensinar. Não tem como eu ensinar algo que eu não aprendi, porque eu não entendi corretamente. Então sempre existe esse processo de ensino-aprendizagem, né? Falamos do ensino persistente. O próprio apóstolo Paulo, ele ensinava constantemente. Vamos abrir Atos 20, abrir a Bíblia em Atos 20, quando ele chama os anciãos para fazer a sua despedida da igreja, e ele alerta que dentro da igreja podem entrar lobos vorazes, que podiam fazer um grande mal às ovelhas de Cristo. Aqui nós aprendemos também desse texto, já nas outras lições, vai ficar próximo que vai falar de presbítero e bispo, mas nós aprendemos que pastor, presbítero, bispo e ancião são palavras sinônimas. Nós aprendemos que presbítero não é auxiliar de pastor, o correto é um presbítero, é um pastor. O problema são igrejas que confundem. Nós pegamos até o livro de um escritor da Assembleia de Deus, nós citamos aqui Títulos e Dons do Ministério Cristão, onde ele, como uma pessoa especializada, ele diz: olha, eu quero pedir perdão em nome da minha denominação e de outras que fizeram uma confusão em relação a isso. Enfim, nós já ensinamos, lemos os textos bíblicos, e nesse texto mesmo ele diz aqui: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí depois, no versículo 28, ele chama esses presbíteros de: atendei por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes. Quer dizer, o presbítero é também chamado de bispo, que é um pastor. Nós vimos, já estudamos a lição, né? Não precisamos entrar em detalhes sobre isso. Só que nesse texto aqui, a ênfase é que o apóstolo Paulo não cessava de ensinar a palavra de Deus, que ele está tratando da igreja de Éfeso. Vamos ver, versículo 20.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Ele nunca cessou de ensinar. Depois, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo pregava? Jesus, arrependimento, salvação em Cristo Jesus. Versículo 23. Eu estou pulando, irmãos, que aqui a gente já estudou esse texto na outra lição, né? Seria uma redundância para repetir tudo de novo. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aliás, era 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque ele pregou a verdade. E versículo 30, e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos dentre eles, que está alertando a igreja contra o engano religioso. Uma das maiores lutas do apóstolo Paulo foi contra o engano religioso. Paulo ministrava a verdade e aparecia alguém com abobrinha, ensinando mentira. No livro de Filipenses mesmo, ele diz assim: olha, eu vos escrevo chorando, porque existem inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, a história não mudou. Por isso que a igreja precisa de conhecimento, de ensino bíblico, para não ser levado ao redor por vento de doutrinas, como nós já explicamos aqui no início do texto, da lição. Versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestes. Paulo trabalhou de graça para as igrejas, em que pese ele teve que fazer várias viagens missionárias. A Bíblia diz que às vezes ele recebia ofertas para levar para o povo, às vezes ele sentava e ia trabalhar fazendo tendas. Todo mundo sabe disso, o ofício de Paulo era fazedor de tendas, não era? Então Paulo trabalhava também. E Paulo dá até um alerta contra aqueles que são desordenados nas igrejas. Ele pega duro lá na carta aos Tessalonicenses. Oi. Vou fazer aqui só uma observação. Pode falar, irmão. É errado a gente fazer culto em residência? Não. Aqui o apóstolo Paulo, ele pregava de casa em casa, eles faziam. Isso, lembra que a gente fazia os grupos familiares? Nós fizemos 7 anos de grupos familiares na igreja, foi um período de muita comunhão dos irmãos. Não é verdade? Então, bom, a gente tinha horário para começar, a gente fazia uma oração, cantava 2, indo no máximo 3, parava, terminava, fazia pequenos grupos, 3, a gente contava os problemas, uns oravam pelos outros, orava encerrando aí no final, tinha um lanchinho, né? Lá da casa a gente fazia um lanchinho e ninguém queria ir embora. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu faço isso lá em casa, segunda, quarta e sexta. Muito bem, parabéns. E aí, tem a ex-igreja da minha esposa, também faz esse tipo de culto. Isso. Entendeu? E a gente acompanha. Isso é bom. Porque isso aí vai trazendo crescimento para a gente também. Verdade. Muito, principalmente na comunhão entre os irmãos. Você começa a ver quem tem um potencial para ser um líder no futuro. Claro que o líder tem que ser participante de estudos bíblicos, né? Tem várias características que estão na Bíblia aqui. É muito bom, é lindo. Então, irmãos, agora nós fizemos essas passagens, nós mostramos o ensino público da palavra de Deus. Então, olha só, vou ler a síntese do que a gente estudou no tópico 1. Jesus, o mestre da Galiléia, é reconhecido em um Novo Testamento, tanto como mestre divino, quanto mestre da humildade. Nós mostramos a humildade de Cristo. Depois, na parte 2, nós fizemos a leitura mostrando aqui o ensino das Escrituras da igreja do primeiro século, que foi uma ordem de Jesus, que a evangelização ela tem que ser persistente, que você faz discípulos de Cristo, né? Aos crentes, você prega a palavra, conhece Cristo, você leva ele até o batismo, e depois do batismo tem que continuar ensinando. As pessoas precisam continuar aprendendo a palavra de Deus. E agora no tópico 3, ele trata da importância do dom ministerial de mestre. Aí esse aqui, irmãos, eu vou fazer uma leitura, porque eu
textos sim. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Aquela pessoa que foi chamada por Deus para o ensino. Não são todas as que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é possível que se invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, né? Ou seja, a pessoa não conhece nada da Bíblia, estava há 30 anos na igreja, mas se eu sou um obreiro que sou superficial, meu rebanho vai ser superficial também, né? Claro que tem a disposição das pessoas em aprender, não é? A superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e ao mesmo tempo desmascarar os falsos ensinos. Nós explicamos em Efésios 4,14, porque a igreja aprende para não andar como meninos levados ao redor do vento de doutrinas, né? Nós vimos isso no texto. Então aqui existem inúmeros textos da Bíblia que falam da ação de falsos mestres dentro das igrejas. Por exemplo, vamos abrir aqui a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Pedro, estão nos textos mais contundentes, porque quando a gente lê o contexto todo, ele mostra que homens que introduzem heresias dentro das igrejas vão ser condenados eternamente por Deus. 2 Pedro, capítulo 2. Só do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, que no Antigo Testamento quem ensinava eram os profetas, sacerdotes, né? Também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente ou dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarde, a sua destruição não dorme. Por exemplo, surgiu uma doutrina aí dizendo que a chamado é o teísmo aberto. Diz que Deus ele fez todas as coisas, e depois que Deus fez todas as coisas, ele abandonou o universo. Então que Deus não tem o controle de nada. Se acontece um furacão, um vendaval, Deus não tem controle sobre isso. Também eles ensinam que Deus ele continua aprendendo, que à medida que a humanidade evolui, para eles Deus está evoluindo também. Isso é uma heresia. E quem pregou isso antes era um pastor maravilhoso, depois ele abandonou a verdade e se apegou a isso. Falava. No caso, uma das mais perigosas que está surgindo ultimamente é a teologia do coach. A teologia do coach, ela nada é mais do que a teologia da prosperidade com uma nova coach. Isso. A teologia da prosperidade, ela coloca o foco no ter, né? A teologia do coach, inclusive tem um pregador aí, o tal de David Lewis, que ele chega a falar que o homem é o centro de Deus. Centro do coração de Deus. Então, assim, ele sempre vai colocar que o homem, ele é bom, que você é um grande ser, então ele vai encontrar o homem, né? E quando a Bíblia fala o contrário, né? Exatamente, porque o nosso evangelho não é antropocêntrico. Antropocêntrico é colocar o homem no centro. O nosso evangelho ele é teocêntrico, é
centro, ele é cristocêntrico, com Cristo no centro. E tem vários coaches, irmãos. Hoje, coach é aquele que vem e começa a fazer piadinha, o tempo todo contando piada, para o povo rir e tal. Não, Deus não chamou palhaço, não. Amém? Deus chamou pastores para pregar a palavra de Deus aqui. Então, nesse coach, ele distorce, porque quando você prega o evangelho coach, é como se o poder ele emanasse de você, até como se você fosse um Deusinho, né? É o poder da sua mente, também, muitos levam para isso, né? Existe um coach da área profissional que é outra coisa, não vou nem entrar aqui, mas trazer isso para dentro da igreja é uma aberração, né? Então tem inúmeras teologias, tem as que eu comentei agora, que são da teologia da prosperidade, que está mais para espiritismo do que para qualquer outra coisa, e enfim, inúmeras outras que vão iludindo o povo de Deus, igual ele falou aqui, olha, que esses homens vão trazendo heresias destruidoras. Por exemplo, eu posso pregar aqui e cometer um equívoco, o Roniel, qualquer um de nós podemos até cometer um equívoco, mas não quer dizer que seja um herege. Um herege é aquele que constantemente, irmãos, está sempre trazendo coisas erradas. Sempre coisas erradas para o povo de Deus, doutrinas que vão destruir, minar a fé em Cristo, minar a esperança da vida de Cristo, acabam anunciando um outro Cristo, que Paulo diz lá em Gálatas, se um anjo do céu ou um de nós mesmos nos anunciarmos um outro Cristo, diferente do que voltemos a anunciar, que seja anátema. A confissão positiva é um anátema. Eu declaro, eu determino, eu decreto, eu já profetizo na tua vida, vamos quebrar a tua maldição. Isso é anátema, porque a Bíblia não ensina isso. Teologia de quebra de maldições só encontra um amparo e torcendo textos do Antigo Testamento. Um deles é quando Deus diz que não farás para ti imagens de esculturas, não te encurvarás diante delas. Aí segue o texto, ele diz assim, porque sou um Deus zeloso, que visito as gerações daqueles que me obedecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que criaram lá o pecado de geração. Como eu já expliquei, só de ler o texto de Efésios 2, e hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos pregar em Efésios 2 sobre a salvação, e já mostra, quem está sem Cristo já está debaixo de todas as maldições que está sobre a égide de Satanás, irmãos. Quando uma pessoa recebe Cristo como Senhor e Salvador, ele foi salvo. Ele foi feito nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para ele. Como é que aparece alguém falando isso? Como eu já expliquei antes aqui, isso é negar a eficácia da obra redentora de Jesus. Isso é pregar um outro Cristo. Nessas outras doutrinas, sabe? Do poder das palavras do homem. Porque nós aprendemos que nós pedimos a Deus e Deus é quem faz. Esse é só um exemplo, porque nós já tivemos revista aqui de um trimestre inteiro estudando só isso, né? Então, assim, mas eu estou aproveitando o que ele falou aqui dos falsos mestres. Tem, por exemplo, 2 Coríntios 11, 3 e 4, do 13 ao 15. Vamos abrir 2 Coríntios 11, versículos 3 ao 4. Aqui o apóstolo Paulo ele mostrava até um receio. Hoje a igreja ela precisa estar muito atenta para identificar o que é verdade e o que não é verdade. Se o evangelho está sendo pregado mesmo ou não. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, que se aparte da simplicidade da pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, esse de boa mente o tolerais. Tá? Aí vem todo um discurso aqui a partir do 13, versículo 13, que está tratando de falsos apóstolos, de falsos mestres. Porque tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça.
o fim deles será conforme as suas obras. Então, a Bíblia ela nunca negou, ela sempre mostrou a verdade, ela sempre mostrou o engano religioso. Desde o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, a maior batalha espiritual da igreja, irmãos, é justamente com o erro religioso. A queda da raça humana veio com o erro religioso. Nós já estudamos aqui quando Satanás enganou Eva. Ela disse: você vai ser como Deus. Né? Enfim, nós já estudamos aqui e já vimos. Então, a maior batalha espiritual é essa. Porque se você minar a fé de um povo, acabou o relacionamento do povo com Deus. Se chama desconstruir. Tinha uma professora que dava aula para mim, fiz inúmeros cursos, todo mundo sabe, de bombeiros fora, mas ela deu uma matéria chamada planejamento estratégico. Aí ela gostava de usar o termo desconstruir. Vamos desconstruir isso, vamos desconstruir aquilo, pegar o que está pronto, ela vai lá e desconstrói, você desfaz. E o falso ensino ele busca desconstruir as bases da fé cristã. Né? Então aqui, o ensino é uma necessidade da igreja, ela precisa de pessoas que são chamadas por Deus. Por meio do ensino, a verdade é ministrada ao coração do povo e aquilo que é errado é desmascarado, como nós já fizemos uma leitura. Aí já comentamos sobre o discipulado aqui na igreja, porque nós temos que fazer discípulos de Cristo, ensinando a verdade. E ele mostrou alguns requisitos aqui de quem quer dar aula. Então, o primeiro requisito é uma pessoa salva, uma pessoa que mostra realmente o fruto do Espírito. Não é quem tem mais dons espirituais, não, é o fruto do Espírito primeiro, o fruto do Espírito que mostra que nós pertencemos a Cristo. O carro-chefe do fruto do Espírito é o amor. Jesus diz lá que em João 13, do 33 ao 35, vós sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Primeiro começa dizendo, um novo mandamento vos dou, né? Então é o amor, e a partir do amor vem os demais aspectos ou dimensões do fruto do Espírito. Isso aqui mostra que uma pessoa é salva. O hábito de ler, irmãos. Aqui na lição ele diz assim, que no Brasil as pessoas leem muito pouco. Eu canso de me deparar também com pessoas de dentro da igreja que quando lê, consegue, parece que tem um montão de lixo, escrito lixo, heresia, a pessoa fica com sede, parece que baba só para pegar livros heréticos. Certa vez eu comentei de uma pessoa que chegou para mim, eu estou lendo o livro Bom Dia Espírito Santo, é uma bênção. Eu falei, nada, esse livro é uma aberração. Primeiro que ele coloca 7 pessoas na Trindade. Diz que Eva dava luz pelos lábios. Diz que o homem é lá no fundo do mar, o homem é lá na lua, enfim, é uma aberração. Tem inúmeras heresias dentro do livro. Depois um livro do Kenneth Hagin, que é a autoridade do crente. Esse livro, Kenneth Hagin, é um falso profeta. Já morreu, o filho dele continuou o ministério nos Estados Unidos. E tem a lista de falsos profetas que são seguidores dele no Brasil. Você começa Terra Nova, Valnice Milhões, só herege. Eles que renovaram o apostolado no Brasil. Traz um monte de aberrações para o povo de Deus. Numa das lições, o autor escreveu assim, que essas doutrinas, esse ensinamento desse povo nasceu nas profundezas do inferno. Porque aparentemente é cristão. Mas quando estuda a essência, não são aberrações. O Kenneth Hagin, ele conta num dos livros dele, da autoridade do crente, que ele estava na casa dele fazendo a barba e Jesus apareceu para ele. Aí Jesus está falando com ele, aparece um demônio em forma de macaco, e o macaco ficava falando assim, yacht, yacht, yacht. Ele não conseguia ouvir Jesus. Ele passou um tempão, Jesus não fazia nada, ele falou para o demônio, sai! Aí o demônio saiu, aí Jesus começa a ouvir Jesus, ele fala assim, Jesus, por que o Senhor não expulsou esse demônio? Aí Jesus fala assim, eu não poderia, porque eu já te dei autoridade. Irmãos, isso é uma aberração. Esse Jesus é um falso Cristo, é o que nós fizemos a leitura agora aqui. Então, todos os escritos desse homem, de Valnice, vários que a gente já explicou aqui, tem vários livros refutando. Tem um onde o autor mandou uma carta para cada um deles, mostrando os erros teológicos deles, que são aberrações, que minam a fé cristã. Não estão nem aí, irmãos. Não estão nem aí. Alguns ministérios tem um batalha espiritual bíblica, outros antibíblicos, que diz que tu tem que sobrevoar a cidade.
tu tem que ir lá na porta da cidade para orar, para repreender as potestades ali. É muita aberração. Enfim, então você tem que ler, mas tem que ler coisas que são boas, buscar as fontes. Pode falar, Jair. Quanto a essa nova teologia que está surgindo agora, que é pegar a Bíblia, ver a palavra de Deus para interpretar a sociedade atual. Tem vários pastores agora, de anos, que falam a respeito de Jesus era um ministro quase um socialista e queria interpretar a palavra de Deus para tirar as mazelas do engenho, da corrupção, fazendo Jesus apenas para essa parte. É porque eles acreditam que o Estado é Deus. A síntese é essa. Acreditam que o Estado é Deus. Eu trouxe um livro aqui, Fuga da Coreia do Norte. Depois da Segunda Guerra Mundial, de um lado a Coreia foi tomada pelos russos, o lado do norte, o lado do sul pelos americanos. O lado do sul prosperou, é uma potência hoje. O lado do norte hoje, é porque eu quero falar isso, o lado do norte seguiu a doutrina marxista russa, e aí o grande, chamam eles o grande líder, até todo ano tem que ir lá venerar, já tinham 5 documentários sobre Kim Jong-un, história da Coreia do Norte, eles adotaram lá o marxismo, e o auge sempre do marxismo se torna um Estado totalitário, entendeu? Aí lá, no norte ele prometeu mundos e fundos para o povo, sabe o que virou lá? Uma miséria. Aqui é a história de uma pessoa que fugiu de lá, quem ajudou ele a fugir foi um homem chamado Presbítero Shah. Uma das primeiras coisas que eles fizeram lá foi proibir a palavra de Deus, como era proibido na Rússia, né? Enfim, aí eles dizem assim, nós vamos mudar a sociedade, vamos trazer benesses para o povo. Aí quando eles implantaram, sabe o que o povo ganhava lá? Arroz, todo mês. Eles davam arroz para viver 20 dias. Depois reduziram para 15, depois reduziram para 15. O salário dele, a moeda chama onça. O que um homem ganha de um salário, um mês lá dá para comprar 500 gramas de arroz. Aí o Estado distribui a comida deles. Só que lá muitas pessoas morrem de fome. Eu tenho esse livro, ele conta aqui que o vizinho, os filhos morreram, eles comeram as carnes dos filhos. Resumindo, ele não foi só lá não, tem vários outros lugares aí, né? Então, eu assisti um livro da própria União Soviética, um filme, baseado em fatos reais, de um jornalista que adentrou lá nas profundezas da União Soviética, que eles trabalham muito com a propaganda, são maravilhas. Quando ele entrou lá, o pessoal passando fome, as pessoas arrancavam cascas de árvores para comer. Para o mundo, lá era uma maravilha, eles colocavam lá Stalin, o homem que doa pão, que doa alimento. Quando esse jornalista chegou lá, o povo morrendo de fome, praticamente escravizados nas fábricas, né? E ele pegou casca de árvore para comer, mas chegou numa casa, tinha gente comendo carne, aí deram para ele, que bom que você está comendo carne. Aí, como vocês conseguiram? Ela, meu irmão, ele era um caçador, ficaram calados. Aí mostraram lá de fora, estava o corpo do homem, todo cortado, está comendo a carne do irmão dele que tinha morrido. Não é? Só que para o mundo, aí esse jornalista visitou mais uma vez, o que aconteceu? Um acompanhante dele era da polícia secreta soviética, foi lá e matou ele. Tem números, tem delatores, só nesse livro, se você ler esse livro baseado em fatos reais, irmãos, é algo assustador. Você vê o estado que está a Venezuela hoje, a Argentina agora, não é? Então, você prega as mil maravilhas, depois, aos poucos, gradualmente, você tira Deus, você tira liberdades do povo, e você cria escravos lá, e um povo totalmente dependente do Estado. Então, a síntese é praticamente o Estado é Deus, gente. Só que quem tira as mazelas do povo de verdade, a esperança do povo é só quando Jesus Cristo voltar na glória. E não, o Estado tem que fazer o seu papel, mas ter um Estado como Deus, não. Pode falar, Romero. Tem um site, o nome é Portas Abertas. Esse site, ele... Portas Abertas. Esse livro de lá. Justamente sobre os cristãos, depois que quiser olhar, pesquisar lá no Google, sobre a perseguição dos cristãos. E qual é o país que mais persegue cristãos? Coreia do Norte. Isso. Né? Lá tem 70 mil cristãos presos. Tem campo de concentração. 70 mil campos de concentração. Campos de trabalho esforçado. Irmãos, vou ser rápido aqui, que a gente está falando do preparo, né? Mas, irmão, para uma pessoa se preparar intelectualmente, às
que tem dado o coração em chamas. Só que para a gente pregar a palavra de Deus, eu trouxe esses livros aqui para mostrar para os irmãos, eu tenho textos de difícil interpretação. Esse livro aqui eu tenho 2 deles. Manual de dificuldades bíblicas. Esse texto é muito difícil para me entender. Teve um exegeta que foi lá, estudou no original e falou, não, a interpretação correta é essa. Tem tantas interpretações possíveis para esse texto. É muito interessante. Hoje eu falei de heresias, eu tenho inúmeros livros, eu trouxe esses 2. O que estão fazendo com a igreja. Tem tanta coisa antibíblica que está entrando no meio das igrejas, que a igreja nós precisamos estar atualizados. O outro, ateísmo cristão. Existe ateísmo cristão? Existe. Nas maneiras de se negar a Deus. Eu falei de apóstolos, mostrei esse, falei das dificuldades. Eu quero aprender uma parábola. Como é que eu prego uma parábola? Que é um estudo que vem do grego, dos costumes da época. Depois entender o que o escritor original escreveu para que o público entenda. Então, eu estudo só sobre parábolas. Tem o filho pródigo, tem várias aqui. Eu quero aprender mais de Deus. A doutrina bíblica, eu trouxe aqui, por exemplo, uma teologia sistemática. Não tenho só essa. Isso aqui é só um pouquinho de inúmeros livros que a gente tem em casa. Porque se a gente quer ensinar, a gente tem que aprender, não é verdade? Tem que ter preparo para isso. Por exemplo, você tem que estudar que as várias doutrinas que existem, a doutrina dos anjos, a doutrina do pecado, que é a teologia, soteriologia. Antes de fazer o curso de teologia que eu fiz em 95 e 96, eu já gostava. Irmãos, eu quero pregar. Por exemplo, esse livro é só Gênesis. Se eu for pregar um texto do Antigo Testamento, eu tenho que chegar em Cristo, eu tenho que chegar nas Escrituras, Cristo ali, para me levar o povo. Porque se eu pego um texto do Antigo Testamento e fico no Antigo Testamento e não apresento Cristo, eu não preguei a palavra de Deus. Eu fiz uma autoajuda. Tanto é que nesse livro aqui, de Sidney Grey, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Algumas delas até basei aqui. Por exemplo, a escada de Jacó. Jacó viu uma escada, os anjos subindo e descendo sobre ele. Tem um contexto. Depois o próprio Cristo no Novo Testamento, falando com Natanael, diz assim: em breve vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é isso? Então, Jacó viu uma escada no Antigo Testamento, os anjos vindo do céu para a terra. Quem é a escada que liga o céu e a terra? Quem é o elo de ligação entre o homem e Deus? Cristo, é que chega em Cristo. Então, importante. Depois disso, pregação cristocêntrica. Não temos só esse números. Eu preciso entender textos da Bíblia, aqui é no Novo Testamento do grego. Depois, quando terminar que se alguém quiser ver aqui os textos, ele está no grego, está nos originais. Para isso, irmão, para poder ler o Novo Testamento no grego, nós precisamos aprender os fundamentos, pelo menos os fundamentos do grego, a parte de gramática, aprender a fazer uma leitura no grego, que não é difícil, ler pelo menos o básico do grego, porque se eu pegar aqui, eu leio o texto da Bíblia, eu vou só no dicionário em português, eu pego o texto em português, que já é uma tradução, nós temos várias traduções, eu vou direto para o dicionário em português, eu posso ter uma interpretação errada. Então, eu preciso entender o texto no original grego, aprendo os fundamentos do grego, aí vou no léxico grego para me entender a palavra dentro do contexto. Por exemplo, a palavra Petros, que é Pedro. Pedro, numa determinada passagem, está falando de uma pedra pequena. Pedra, uma pedra grande, mas no outro contexto pode significar outra coisa. Tipo a palavra manga, eu tenho manga de roupa, tenho manga, fruta, tem um cavalo, manda galária, mas a gente precisa, porque nós precisamos entender isso. Isso aqui é básico para quem ensina, porque nós precisamos da exegese. O que é a exegese? Exegese é a interpretação do sentido do texto original, é entender o que o autor original quis falar ao público original para me trazer para o público da igreja hoje. Os irmãos estão entendendo? Diz que se faz muito hoje exegese. A exegese é o homem que tira o pensamento da mente dele e vai procurar um versículo bíblico para justificar. Não é assim. Na exegese nós temos que extrair do texto bíblico e expor a verdade do texto bíblico para o povo. Então,
nesse ponto da lição, quando ele fala de preparo intelectual, é que o professor, o mestre, dia a dia, ele tem que se aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus. Sempre a gente está aprendendo. Amém? Eu gosto de estudar, eu sei que os irmãos gostam. Nunca parei de estudar, todo mundo sabe. Eu fiz 3 graduações, 2 cursos de nível de mestrado, estou no meio do curso de doutorado aqui em Portugal. Estou falando isso não para exaltação, estou falando que eu gosto de estudar, nós temos que estudar. Amém? A gente nunca pode parar, principalmente para o mestre na igreja, irmãos. A gente tem que continuar estudando, para a gente levar a verdade para edificar o povo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando. Deu para entender a lição? Bem, então vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, porque as Tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz, porque a Tua palavra transforma, a Tua palavra edifica, ó Deus. Nós queremos, Senhor, dia a dia crescer no conhecimento, crescer na graça, para que venhamos anunciar a Tua palavra àqueles que não conhecem, ó Deus, e fazer dessas pessoas discípulos que Te seguem, levar essas pessoas ao batismo, e a partir daí, meu Deus, ensinar essas pessoas, meu Deus, a Tua palavra, mostrar a essas pessoas que o ensino é contínuo. Capacita, meu Deus, a Tua igreja, levanta mestres capacitados pelo Teu Espírito Santo em primeiro lugar, Senhor. Nós não queremos, meu Deus, ser meramente intelectuais. Nós precisamos da intelectualidade, sim, mas nós queremos, meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a capacitação, a vocação vinda do Teu Espírito, meu Deus, em nossas vidas, e Tu levantes, então, pessoas vocacionadas na Tua casa para o ensino, para o crescimento do Teu povo, para que o Teu povo possa trabalhar na Tua obra de uma forma correta, de uma forma agradável e produtiva para a glória do Teu nome. Oramos a Ti, dando graças a Ti por esta manhã, meu Deus, que Tu possa continuar abençoando a Tua igreja, trazendo a verdade da Tua palavra ao Teu povo. Suplicamos que Tu leves cada um de nós em paz aos nossos lares, guarda a Tua igreja todo o tempo, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, vamos todos em paz, em nome de Jesus. Pai, Senhor.